Ele pode, só Ele pode. Fabíola, minha linda, ora pelo seu esposo. Senhor Deus eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Senhor, primeiramente queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa, Te adorando, Te exaltando e Te glorificando, Deus. Muito obrigada, Pai. Senhor Deus, nesse momento quero Te apresentar o pastor Romualdo nas Tuas mãos. Abençoa a vida dele, usa ele como instrumento vivo, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Pai Santo, que através dele, Senhor, Tua palavra venha a ser falada aos nossos corações, que através do Teu servo, Senhor, almas venham se render aos Teus pés, almas venham a ser curadas, Pai, venham a ser renovadas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando a vida do Teu servo e as nossas vidas também, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor, amém. Está nos assistindo a nossa irmã Edna Marinho, Leide Maria. E a nossa irmã Edna pede oração pelo nosso jovem Mateus Marinho, para que Jesus firme ele na igreja e dê uma grande vitória na prova de concurso que ele fez. Amém? Deus abençoe também aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão através dessa live aqui, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, primeiramente eu quero aqui externar os meus agradecimentos a Deus por me conceder mais essa oportunidade de estarmos na casa de Deus. Tanto eu quanto a Fabíola, até as crianças concordaram de nós vir nesse, pelo menos para mim, meu último dia de férias, desses 14 dias. E nós estávamos em casa e eu disse até para a Fabíola, eu falei, não, nós não podemos deixar de estar lá na igreja agradecendo, orando, consagrando a nossa família, a casa do Senhor, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu vim nessa manhã, irmãos, mais para agradecer, porque a gente muitas das vezes a gente esquece da mão de Deus sobre as nossas vidas, das vitórias que Deus nos dá. Eu queria até convidar, quem puder, por favor, é bem rápido, eu não vou tomar muito tempo, mas eu queria chamar a pastora Jane e o pastor Peter, que só rapidinho dessa, eu sei que o pastor Peter está ocupado ali, aí quem puder lá avisar, só para eles aparecerem ali, quero falar algo que Deus colocou no meu coração, aproveitar a oportunidade que meus filhos estão aqui. E eu não poderia, antes de ministrar a palavra, fazer esse tipo de agradecimento. Aproveitar que o pastor Eli está aqui, porque a gente sabe que Deus é bom, irmãos? Deus é bom. Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério, que Deus tem abençoado tanto, graças a Deus, como Deus tem abençoado a nossa igreja, A eles ali. Amém. Eu pedi para chamar vocês, Eu não queria nem que vocês... Claro, o pastor Peter também tem umas atividades. Mas pastora Jane, pastor Peter, pastor Eli, que tem grande influência na minha vida, Hoje o pastor Romualdo, se hoje eu sou um pastor, eu devo muito a essa igreja. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou o que eu sou porque eu corri atrás. Eu fiz o que está escrito em Josué capítulo 1, verso 9, que foi lido aqui. Eu me esforcei. Mas a grande verdade é que na nossa vida, Deus sempre coloca pessoas do nosso lado. Irmãos, eu estou falando aqui com muita propriedade naquilo que Deus colocou no meu coração. Se não me falha a memória, é 1 ano, princesa, não é 1 ano? 1 ano. Pastora Jane, com todo cuidado, ela sempre conversa comigo, como filho. Eu vou falar mais da pastora Jane, porque ela sempre está conversando comigo, mas ela não é igual ao pastor Eli. Porque o pastor Eli, ela beija, ela abraça. Vai, vitória. Já a pastora Jane, ela chega e fala assim, pastor Romualdo, tudo bem? Romualdo, você é uma bênção.
você postou a família e tal, né? E ela fala assim, pastor Romualdo, eu queria te dar uma sugestão, uma orientação, um conselho que eu daria para os meus, que eu dou para os meus filhos. E eu lembro que o Mateus, ele nasceu em 2020, não é isso? 2020, confirmou aquele. E ele nasceu no período de pandemia, aquela coisa toda, né? Aquela tensão toda, a Fabíola nessa gravidez. Muito difícil, irmãos. Foi o período assim que, né, Edi, a gente se aproximou. E a pastora Jane me deu um conselho, irmãos. E um dos conselhos, ela me deu muitos conselhos. Mas recentemente, né, ela me deu esse conselho. Que o Mateus, ele teve essa dificuldade na fala e tudo mais, né? E a gente, irmãos, eu e Fabíola, a gente é envolvido na obra, assim. Gostamos de estar na igreja, de fazer a obra e tal. Fomos criados dessa forma. E a pastora Jane me chamou, na verdade já tinha conversado com a Fabíola, a Amanda tinha conversado com a Fabíola. E tem coisas que a gente, irmãos, eu estou falando isso, que é muito importante. Tem coisas que a gente acha que é só no âmbito espiritual. A gente acha assim, não, vamos orar e Deus vai dar vitória. Amém, irmãos. Nós cremos assim. E eu estava refletindo essa semana, né? Aquela, pastor, que a gente fica meditando, fala, pô, férias está acabando. Pô, que pena. Já voltamos de Araruama. Acabou. E eu fiquei refletindo, eu falei assim, cara, eu estava reparando o Mateus, a fala dele. Irmãos, como o Mateus, graças a Deus, tem falado melhor. Eu acredito, não só eu como pai, mas acredito que todos aqui acompanham isso. Paz do Senhor, irmãos. A gente entra no carro, né? A gente fala com ele, chegar na igreja, primeira coisa é orar a Deus e agradecer a Deus. Eu ensino meus filhos assim, irmãos. Chega na igreja, dobra o joelho, ora, agradece a Deus e fala com as pessoas. E fala lá, paz do Senhor, minha irmã. É por isso que ele vem falando. E graças a Deus, irmãos, como Mateus tem desenvolvido a fala dele. Mas isso não foi algo simplesmente rápido, né? A pastora Jane, um tempo atrás, me chamou, conversou comigo, me deu uma orientação. Sentou com a Fabíola, falou, vocês precisam procurar uma especialista. Eu já tenho a pessoa. Ela deu a sugestão, ela falou, vocês precisam. Eu sei que financeiramente vocês estão apertados e tal, isso. Mas vocês precisam. E ela veio acompanhando. Mateus está fazendo fez um ano, que está na fono. E feito um acompanhamento. Sabe, irmãos, pastora, muito obrigado. Pastor Peter, muito obrigado. Eu pedi para chamar vocês para fazer o meu agradecimento a vocês. Como vocês são bênção na minha vida. Obrigado mesmo, de coração. Porque, irmãos, é cuidado. E assim a gente vê, cara, como Deus é bom. Tá, irmãos? Pastora Jane não veio sapateando, rodando, falando em mistério. Ela veio e falou assim, eu preciso falar com você. Sei que tu é pastor e tal, isso, toma isso. Que ela tinha conversado com a Fabíola e depois conversou comigo, né? Lá em casa a gente tem essa divisão de papéis e algumas questões. E ela chegou para mim e falou assim, isso. E quando foi na fono, irmãos, primeiro dia, que foi a gente que levou, não foi, princesa? A fono conversou com a gente e tal. Pai, é um trabalho muito demorado, um trabalho muito difícil, mas ele é esforçado e tal, e foi falando com a gente foi acompanhando, fazendo trabalho dentro de casa. Lá em casa tem material do Mateus espalhado pela casa toda, para ele ouvir, falar, se ouvir. E eu tenho visto assim o desenvolvimento do meu filho. E o meu sentimento, pastora Jane e pastor Peter, é de gratidão pela vida de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Na primeira consulta, a primeira palavra foi... Romualdo.
Obrigado, meu filho. Então, quero aqui externar meus agradecimentos. Pastor Eli, obrigado, tá bom? Essas mulheres de oração, muito obrigado pelo carinho, pelo amor que vocês têm com a minha vida. Toda igreja, né? Eu tenho aqui 2 mulheres que trabalham comigo aqui, a missionária Ruth, a diaconisa Lídia, estão aqui orando. Pastor Marcelo. Tem dia, irmão, que a gente chega do trabalho aqui só a graça. Elas se reúnem aqui e falam assim, vamos orar pelo pastor Romualdo. Dobra o joelho aí, pastor. Agora a gente vai orar por você. Aí a gente sai renovado. Obrigado, tá? Vocês fazem parte da nossa vida, tá bom? Sim. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Obrigado, tá? Deus abençoe. Irmãos, quero deixar uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, que diz assim. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, que diz assim. Peter, fica à vontade também, meu pastor. Tá bom? Que eu sei que tu tá na... Isso, obrigado, tá? É bem rápido, eu não vou demorar. Samuel capítulo 1, verso 9, diz assim. E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Continua, por favor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Verso 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Bora, vai lá. Continua. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Verso 15. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se lhe foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Para encerrar o verso 19, diz assim, e levantaram-se de madrugada e o adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus, irmão. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Amém. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto bastante lido, é um texto bastante ministrado, e é esse texto que Deus colocou no meu coração. O texto que acabamos de ler é um texto que vai falar sobre Ana. O tema desse ano na nossa igreja diz assim, ó, levanta e volte a sonhar. Quando a gente colocou esse tema, né, é um tema de coragem. Porque para sonhar precisa ter coragem. Precisa acreditar. Levantar não é um ato fácil. É mais fácil você ficar deitado, se lamentando, questionando, reclamando, murmurando, do que se levantar. Levantar requer esforço. Requer que você
busque, requer que você soa a camisa. O texto que acabamos de ler, a partir do versículo 9, nós vamos observar que Ana se levanta depois que comeram e beberam em Siló. E aí a Bíblia vai dizer que Ana, ela vai orar ao Senhor. Ela vai perseverar em oração. E a Bíblia diz no verso 10 que ela, com amargura de alma, ela ora ao Senhor. E ela chora abundantemente. É claro, tamanha era a amargura que ela estava carregando em sua vida, porque o desejo do coração de Ana era ter um filho. Ora, a história vai dizer que Israel está passando por uma crise espiritual, uma crise de liderança muito grande. Israel perdeu a referência, porque Eli já estava avançado de idade, e os seus filhos não estavam se dedicando à obra de Deus como deveria se dedicar. A Bíblia vai dizer que Ana, ela ora ao Senhor, mas antes, a Bíblia vai dizer que ela ora ao Senhor e chora abundantemente, e no verso 11 vai dizer que ela faz um voto a Deus. Ela vai fazer um voto ao Senhor sobre aquilo que ela estava pedindo, sobre aquilo que ela queria, que era o desejo do seu coração. E no verso 11 diz que ela faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz um voto, ela apresenta, ela consagra aquilo que Deus o daria. Isso me chama muita atenção, porque voto na Bíblia é um ato de fidelidade ao Senhor. Porque ela não faz um voto qualquer. Ela faz um voto, aquilo que agrada a Deus. Existe um versículo bíblico que eu gosto muito, que é o Salmo 37, verso 4. Porque diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E algumas versões vai dizer assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que quer dizer com isso, pastor? Que o que nós pedimos, se for da vontade de Deus, do querer de Deus, vai ser realizado para a glória dele. Ana não está pedindo um filho simplesmente para sua vaidade. Ana não está pedindo um filho simplesmente para esfregar no rosto de Penina, porque a Bíblia diz que Penina provocava Ana. A Bíblia vai dizer que Penina implicava com Ana. Penina virava para Ana e tentava menosprezar Ana. Apesar de ser uma mulher que dava filhos, Penina, mas não era uma mulher amada, tão amada quanto Ana. Ana era mais amada por Eucana do que Penina. Não dava filho, mas era amada. Não gerava mais, mas era amada. Porque Deus não nos ama pelo que nós damos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Ele não te ama pelo que você faz na obra ou deixa de fazer. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. E Ana, quando ora ao Senhor e faz esse voto, a Bíblia diz que ela insiste em oração. E eu queria falar um pouco sobre oração bem rápido. Irmãos, o crente precisa orar. O crente vive
orando. A vida do crente é vida de oração. Não tem como eu ter uma vida espiritual elevada se eu não oro. Não tem como eu ter uma vida espiritual forte se eu não oro. As aflições da vida fazem parte da existência humana. Todos nós estamos sujeitos a passar pelos momentos difíceis da vida. Se existem momentos difíceis da vida, porque faz parte. A vida não é um mar de flores, ainda que fosse. No meio das flores tem espinho. E aí a gente vai aprender um pouco que Ana, ela ora e ela persevera em oração. Quando a Bíblia fala orar, ela não está falando simplesmente em um momento, em um ato, em um instante. A Bíblia está falando que a gente precisa viver constante em oração. Orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos projetos, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso ministério. Oração. Orar pelos nossos projetos. Aí a Bíblia vai dizer que Ana vai ao templo. Primeiro ponto. O que a gente vai aprender? Ela se levanta. Porque Deus não dá nada a ninguém deitado, debruçado. Não. Tem que se levantar. Tem que se colocar de pé. Porque levantar na Bíblia fala de posicionamento. Fala de postura. Espera aí. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Eu tenho um Deus que zela pela minha casa. Então eu vou me levantar. Eu não vou bater boca. Eu não vou discutir. Eu não vou me igualar igual Penina. Eu vou me levantar e vou orar ao Deus do céu. Aleluia. Sabe que Deus está falando para mim e para você? Você não vai bater boca, você não vai brigar, você não vai na rede social botar indireta. Você veio para consagração. Camante, Regia. Você veio para essa casa aqui, porque aqui é Betel, é casa de oração, é casa de você clamar ao Deus do céu. O diabo quer que você bata a boca. O diabo quer que você brigue. O diabo quer que você vá para as redes sociais. O diabo quer que você fique se lamentando. O diabo quer que você fique, a vida não é boa para mim. As coisas não acontecem como eu quero. Não, você vai fazer diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai te mover. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai te mover. E vai fazer com que você vai buscar em oração. Porque a Bíblia diz, quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Há um povo aqui que veio nessa manhã clamar, bater ao Deus do céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então Ana levanta e começa a orar. E dentro da oração, porque a oração é assim, ela move o nosso ser. Ela move dentro de nós. Quanto mais você ora, mais Deus te impulsiona a orar. É interessante, irmãos, quanto mais você busca, é uma busca incessante, você busca mais, você ora mais, você clama mais. E quando você clama mais, aí Deus coloca no teu coração algo que só quem pode explicar é Ele. Fazer voto ao Senhor. Aí Ana vai fazer voto no meio da oração. Ela vai fazer um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um varão, eu consagro ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela pega aquilo que ainda ela não tem e consagra a Deus. Oh, aleluia. Você pode levantar a mão e adorar Jesus?
Eu sinto a graça dele aqui nessa manhã. E eu já libero essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus vai te dar, você vai voltar ao Senhor e dará culto em ações de graça. O ano só está começando, meu filho. O ano só está começando, minha filha. Levanta! E volte a sonhar. Volte a sonhar. Aí o texto vai dizer que Ana, no meio da oração, ela ora. Aí ela vai fazer voto ao Senhor. E não é qualquer voto, irmãos. Não é qualquer voto. E ela está consagrando algo que agrada a Deus. Sabia disso? Aí a Bíblia diz que ela orando, o sacerdote, ele olha para ela. Percebe o quanto ela está orando. E é interessante, porque Ana, ela não está fazendo alarme, ela não está gritando, ela não está se esperneando, ela simplesmente está orando. A Bíblia vai dizer que os seus lábios se mexiam e não saía voz da sua boca. A Bíblia diz que ela estava ali orando. Ele ora e vê uma reação diferente, observando aquela mulher. Aí a Bíblia vai dizer que Eli, olhando para ela, e fala para ela: mulher, tu estás embriagada a essa hora. Mulher, você a essa hora estar tomada vinho. Aí ela vai dizer: não, meu Senhor. Percebe, irmãos? Quem ora não bate boca. Quem ora não procura justificativa. Quem ora entende os propósitos e os processos que Deus estabeleceu para a sua vida. A Bíblia vai dizer que ela fala: não, Senhor, eu estou amargurada de espírito, eu estou aqui orando, eu estou aqui intercedendo. Olha que coisa interessante, porque o sacerdote libera a palavra para ela. Aí o verso 13, como eu disse: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém Ana não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Verso 14, e disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. A resposta de Ana no verso 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Sabe que Ana, aonde estava? Ana estava no templo. E é nesse lugar aqui que nós choramos, que nós nos derramamos, que nós colocamos a nossa alma, as nossas aflições diante do altar do Senhor. Não saia daqui, meu irmão, pensando que esse lugar é um lugar qualquer. Não, esse lugar aqui é casa de oração. E sendo casa de oração, você clama, você chora, você se derrama, você fala para Deus. E mesmo que você entre aqui amargurado, aflito, é neste lugar que Deus derrama a unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, para tirar toda a aflição da tua vida. Aí o texto vai dizer: não tenho, pois, a tua serva por filha de Belial, verso 16, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Irmãos, oração é algo que a gente tem que falar para Deus. Oração, a gente tem que conversar e falar aquilo que nós estamos sentindo. Porque oração, pastor Eli, é comunhão. A gente às vezes conta os nossos problemas para tantas pessoas. A gente fala das nossas situações para muita gente. Às vezes a gente fala para pessoas que não deveria nem ouvir. A gente chega a postar nas redes sociais os nossos problemas, nos nossos status, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram.
algo que ninguém talvez pode resolver. Mas Ana, ela vai diante do Senhor. Então ela tem uma postura de uma mulher de oração. Porque quem tem postura de homem e mulher de oração, não fica contando a sua vida para o mundo inteiro. Não fica se expondo. Expõe para Deus. E o crente é assim, né, irmãos? Tá rindo, ó, deve estar cheio de dinheiro. Tá rico. Só vive rindo. Não é hipocrisia, irmãos. É entender os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. Porque não adianta eu falar para muita gente, eu colocar nas redes sociais os meus problemas, se para Deus eu não colocar. Sabe por que existe esse trabalho de oração? É porque nós precisamos colocar para Deus os nossos problemas. O trabalho de oração existe para isso. Que a gente entra aqui parecendo, irmãos, eu tenho o hábito de dizer isso, parecendo arroz de terceira. Pastor Marcelo, todo moído, quebrado. Algo que às vezes a gente para assim e fala assim, cara, eu não vou aguentar. E a gente dobra o nosso joelho e começa a falar para Deus, começa a falar com Deus. E falar, Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Senhor, essa luta tem sido grande. Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Porque quando ele observa a Ana e fala que ela está embriagada, ela vai falar, ó, eu tenho me derramado diante do Senhor. Eu sou uma mulher atribulada, Eli. Ela não está falando para qualquer um. Ela está falando para um sacerdote. Que era representatividade no Antigo Testamento, representatividade de Deus. Que transmitia aquilo que o povo estava sentindo para Deus. Aí olha que coisa interessante, irmãos. Porque ela não dá resposta. Ela não dá resposta. Ela não dá uma resposta mal criada. Ela dá uma resposta sincera. Porque a gente vive num tempo, irmãos, que se você puxa a orelha, quer sair da igreja, fala que você não ama. Porque o comportamento de Ana naquele dia não era um comportamento normal. Percebe, irmãos? A postura de Ana foi uma postura diferente. Eli, naquele momento, não estava percebendo que ela estava aflita. Mas foi só ele falar que ela se abriu para Eli. Falou, Eli, eu estou assim. Ou seja, eu estou quebrada, eu estou moída, eu estou frustrada, eu estou atribulada. Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Vai falar isso hoje, irmãos. Ó, irmãos, tem que ir para a oração, hein? Tu tem que ir para EBD. Tu tem que ir para a Santa Ceia. Tu tem que estar no culto. Irmãos, só a graça. Mas quer vitória. Quer que Deus entre na guerra. Quer que Deus entre na ação. Irmãos, quando Ana fala isso, a resposta no verso 17 de Eli é uma resposta que vai acalmar a sua alma. No verso 17, diz assim, ó. Então respondeu Eli e disse, vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Porque ela entrou atribulada. Ela entrou aflita. Ela entrou amargurada. E a primeira palavra do sacerdote foi, vai em paz. Deus vai te dar paz em meio às circunstâncias da vida. Deus vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Essa luta não vai ficar te atribulando, oh meu Deus. Essa tribulação não vai deixar você desnorteado. Deus vai te dar paz.
O sacerdote vira para ela e fala assim, ó, então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Que é uma palavra para a sua vida. Que o Deus de Israel te conceda o desejo do teu coração. Aquilo que você precisa nessa manhã. Que o Senhor o realiza. Que o Senhor faça na tua vida aquilo que você precisa. Porque atribulados podemos até entrar, mas sair nós não vamos sair. Você pode entrar aqui na casa de Deus, ferido, machucado, doente, mas vai sair daqui curado, vai sair daqui sarado, vai sair daqui liberto, vai sair daqui cheio da graça e da paz de Deus. Aleluia. Para concluir, verso 18, e disse ela, achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era, repete mais uma vez, já não era triste, irmão. Sabe? Ah, eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Hashtag triste. Ah, não vou para a igreja porque eu estou chateado. Ah, não vou para a igreja porque, sabe, o dia, né? Não nasceu com aquele sol radiante, como essa terça-feira. Não vou para a igreja não. Está perdendo tempo, irmãos. Ficar em casa é ruim, hein? Vem ferido, vem machucado, vem triste, vem chovendo, vem com o tempo nublado, vem com calor, com frio, vem com sol, sem sol, mas venha, porque esse lugar é casa da bênção, é casa da vitória, é casa de oração, é aqui que Deus nos dá vitória. Em casa não tem vitória não, irmãos. Tem não. Todo carinho. Tem não. Em casa, não é nada. Eu falo com propriedade. Período da oração, quando eu estava nos momentos difíceis, que a porta se fechou de todos os lados. Porque tem hora que Deus fecha a porta mesmo. Na vida de Ana, Deus fechou a madre. É, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, ó. Eu pensava, tá, irmãos? E aí vai minha experiência. Ah, eu terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação, trabalhei com alguns políticos, pessoas, né? E eu sou um cara que eu gosto de falar, de fazer relações. Alguns dizem que eu sou político de Marechal. Falo com todo mundo, brinco com todo mundo. Eu falo com um garoto que está lá, cometendo as coisas erradas, falo, rapaz, isso aí não é bom para você. Falo com pessoas que são pessoas cultas. Então, Deus vai abrir, as portas vão se abrir. É. Só que quando Deus fecha, ninguém abre. Sabia disso? É, irmãos. Quando Ele fecha, está fechado, irmãos. Quem vai abrir? Aí eu vou em um. Fulano, consegue para mim lá? Aqui meu currículo. Rapaz, teu currículo é bom, hein? Trabalhou nisso, tem experiência disso, tem graduação, tem uma pós. A porta vai se abrir. Ô, vitória, aí tu sai como? Ó, fulano vai abrir a porta para mim. Fulano vai me abençoar. Aí a gente fica como? Ó, radiante. Só que fulano não tem condições, não conseguiu. Não é culpa de fulano. Eu vivi isso, irmãos. Currículo para cima e para baixo. E posso te dizer mais? Eu ouvi até alguns parentes falam assim, não quer nada. Olha só, irmão. Quer nada. Trabalho desde criança, irmãos. Trabalho desde garotinho. Carregando bolsa, fazendo carreto.
Não podia ver uma senhora que, quer ajuda aí? Para ganhar aquela prata. Só que a porta se fechou. De tal maneira que eu fui em A, não consegui. Fui em B, não consegui. Fui em C, não consegui. Fui em D, fui em E. Fui o alfabeto todo. Não consegui, irmãos. E às vezes eu paro para pensar assim. Eu falo, cara, como Deus, dentro dos seus propósitos, tem os seus processos. Porque a gente quer alcançar os propósitos, mas a gente não quer trilhar, Lídia, os processos. Deus tem os seus processos, irmãos. Aí, quando eu pensava, e a gente é assim, pensa no louvor aí já. Quando eu pensava que, acabou, já era. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver nesse mistério aqui, levando material do Mercado Livre, trabalhando como motorista de aplicativo. Eu, Romualdo, estava satisfeito. Porque uma coisa que eu aprendi na vida, irmão, eu vivo isso, tá, irmãos? Eu gosto de ser grato às coisas que Deus faz. Ainda que seja coisa pouca, mínima. Eu gosto de ser grato, amém. Se é isso, está dando para sustentar minha família, está dando para pagar meu aluguel, está dando para pagar minhas contas, está dando para dar o material para os meus filhos, amém, glória a Deus. Glória a Deus, e vamos viver. E aí, irmãos, quando eu pensava, Deus abriu a porta. E pela misericórdia de Deus, eu estou lá há 3 anos. Sabe? Por quê? É Ele que abençoa. É Ele que abre. Porque Ele fecha. Ninguém pode abrir. Chamando que a saia. Quando Ele fecha, ninguém abre. Tu pode ir para fulano, beltrano, ciclano, ninguém abre. Mas quando Ele abre, calamandará cheia. Quando Ele abre, levanta a tua mão aí. Quando Ele abre, pode se levantar Penina, pode se levantar Zé Pilintra, pode levantar Inferno, Amanduqueia, pode se levantar o diabo, Cacebe anda calamandaraia. Ninguém fecha. Sabe o que Deus está dizendo? Eu abro uma porta, eu abro uma porta, eu abro uma porta. E ninguém fecha. Porque eu sou o Senhor que cuido da tua vida. Eu sou o Senhor que cuido da tua casa. Eu sou o Senhor que cuido da sua família. Eu sou o Senhor que cuido de você. Eu estou abrindo a porta. Calamandará cheia. Para encerrar, olha o que o texto diz no verso 19. Chame elas para louvar. Pode? Chame elas para louvar. Verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram. Já percebeu, irmãos? Quando Deus entra na nossa vida, Ele tira a tristeza. Porque tudo que o diabo quer é te ver triste, é te ver amargurado, é te ver no meio andando de cabisbaixo, chorando. A vida não é boa para mim. Ele sei o quê. O diabo quer ver você na cama, depressivo. A Bíblia diz que Deus, quando ela ora, sabe por quê? A oração mexe com a gente. A oração vai tirando a ansiedade, vai tirando a preocupação, vai tirando as coisas que às vezes tentam matar você, sabe? Adoecer você. A oração, ela faz isso. Por isso que o diabo não quer que você ora. O diabo não quer que você seja um homem, uma mulher de oração. Ele quer que você fique triste. Ele quer que você vá para casa e fale assim, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém olha para mim. Sabe? Quer que você seja o patinho feio.
Só que quando você ora, o Espírito Santo de Deus pega você e fala assim, ó, você é meu. Você é minha linda. Você é meu lindo. Eu te amo. Você é precioso para mim. Você é especial para mim. É só um processo. É só uma etapa. Vai passar. Vai passar. Aí Deus tira a tristeza, porque na presença dele, a tristeza pula de alegria. Aleluia, a tristeza sai. O Espírito Santo de Deus entra, faz morada dentro de nós. Então a Bíblia diz que ao término da oração de Ana, uma mulher que entrou amargurada, sai alegre. O seu semblante já não é triste. Sabe o que é semblante triste, irmãos? É a pessoa olhar para a gente e perceber, ter a percepção que você está triste, que você está atribulado. Ela entrou triste. Olha o poder de estar na igreja, irmãos. Eu sou a igreja. Tem um povo assim, né? Eu sou a igreja. Irmãos, igreja só é igreja em conjunto. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Eu sozinho não sou a igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Corpo, membro da igreja. E o membro fora do corpo é o membro morto, fedido, não serve para nada. Eu sou o que sou, porque eu faço parte de uma igreja. Não adianta, irmãos, a autossuficiência, porque eu canto, porque eu prego, porque eu toco, porque eu faço. Se você não fizer, se você não pregar, se você não cantar, se você não trabalhar, se você não buscar, Deus levanta outro no teu lugar. E digo mais, melhor, porque na obra ninguém é insubstituível. Aí o texto vai dizer que ela, pastor Marcelo, sai com o semblante feliz, diferente. É como você vai sair daqui dessa reunião, diferente. Não é só pela pregação, mas pelo ambiente, pela presença do Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que você saia daqui diferente. Talvez através de um abraço, talvez através de uma paz do Senhor, talvez através de alguém. Jesus te ama, que bom te ver aqui. Através de um sorriso, porque a presença de Deus está nesse lugar aqui. Aí voltando aqui, eu preciso encerrar. A Bíblia diz que ela recebe a palavra sacerdotal. Ao receber essa palavra sacerdotal, ela recebe o quê? A paz. Sabe, irmãos? A paz de Deus. Quando damos a paz do Senhor, não é simplesmente a paz da boca para fora. A paz do Senhor Jesus é a paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. É a paz que invade o teu coração. Não é a ausência de tribulação, é meio a tribulação, que a calmaria, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, toma conta do teu ser. O crente pode passar por os momentos mais difíceis da vida, mas ele tem paz. A nossa irmã Albanisa é exemplo disso. Quando a pastora Jane falou aqui, que mesmo ela passando por um momento difícil, ela está falando, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Paz. Paz de espírito. Descansando em Deus. Aí o verso 19, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor. Eles adoraram a Deus, irmãos. Crente vive em meio à adoração. Tudo que o crente faz é adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é.
Não pelaquilo que nós perdemos ou deixamos de ganhar, mas pelo que Ele é, porque Ele já fez na cruz do Calvário pela nossa vida. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Aí Eucana, quando vai se deitar com Ana, a Bíblia vai dizer, e o Senhor se lembrou dela. Você pode repetir no 3? 1, 2, 3. E o? Para ensaio ficou bonito. Mais uma vez. E aí você vai dizer, e o Senhor se lembrou de mim. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O Senhor jamais vai esquecer de você. Aleluia. Irmãos, eu encerro a minha palavra para dizer para você que você não está esquecido, que o Deus de Israel está te vendo. E digo mais, está te contemplando. Está preparando, porque essa fase é só parte do processo. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Irmãos. Porque Ele é o Senhor da tua vida. E quando Ele faz, a gente faz igual Ana, porque os capítulos posteriores vai dizer que Ana faz um cântico ao Senhor. Você vai cantar um hino da vitória. Aleluia. Falo mais uma vez, você vai cantar o hino da vitória. Você pode virar para o teu irmão aí? Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. O Senhor é o teu Deus. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida da tua empresa. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida do seu pai, da sua mãe. O Senhor, teu Deus, é contigo. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Na tua vida. Não importa o que a realidade diz. Você pode tomar posse. Viverás o melhor de Deus que estás por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Fala pra alguém aí, fala. Se pode as estrelas dos céus, assim será tua descendência. Aleluia! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Eu profetizo que você terá uma postura de um homem e de uma mulher de Deus. Você não vai ficar se lamentando, você não vai ficar reclamando, você vai estar orando. Ainda que o processo seja doloroso,
Ainda que a situação seja difícil, você vai orar. Deus vai te dar força para orar. Deus está te dando força para orar. E eu profetizo que você se levante e volte a sonhar, porque o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, está por vir sobre a tua casa, está por vir sobre a sua família. E em nome de Jesus, Ele abre essa porta e ninguém fecha, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Mais uma oração. Aproveitar que está de pé, a pastora pediu para orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, queremos te louvar e te bendizer. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, como a pastora Jane fala, nós se apropriamos dessa palavra. Senhor, não deixa o diabo roubar, não deixa, Deus, Senhor, o diabo tirar aquilo que o Senhor está nos presenteando nessa manhã, na verdade, já nessa tarde, Pai. Senhor, nós entregamos, Senhor, teu povo, a tua igreja nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus, Senhor, toma a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Mais uma vez quero fazer os meus agradecimentos. Pastor Eli, muito obrigado. Irmãos, obrigado por orarem. Pode tomar o assento. Obrigado por orar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Irmãos, para mim, eu até confesso, pastor Marcelo, pastor Eli, para eu pregar, às vezes eu fico emocionado nas terça-feiras. Eu sei que eu dirijo o trabalho de quarta-feira, mas terça-feira, irmãos, quando eu venho aqui, é só a graça de Deus. Que coisa gostosa de estar aqui. Deus abençoe, obrigado. Os irmãos que estão vindo às terça-feira, continua vindo, passa por esse corredor, irmãos. Tu vai vencer. Eu não esqueço, pastor Eli, eu já estou encerrando. Irmãos, eu não esqueço, uma vez eu estava, aonde André está? Não sei se André vai lembrar, se o irmão vai lembrar. Deus usou um vaso, e na época nós estávamos noivos, né? O pessoal, vai casar quando? Lembra, Janaína? Vai casar quando? Não casa não, esse casal não casa não. E a gente ali esperando em Deus, aguardando em Deus, esperando em Deus, aguardando em Deus. E Deus tinha falado através de um profeta. E ele saiu do púlpito, do altar, e foi na nossa direção. E ele foi falando, ó, eu vejo uma noiva. Lembra disso, dessa profecia? Eu vejo uma noiva entrando por essa igreja. Ela está ataviada e tal. Aí o profeta virou e foi até a Fabíola. Lembra? A gente conversa isso até hoje, né? Foi até a Fabíola. E essa noiva está aqui. Essa noiva está aqui. E pegou a Fabíola pelo braço e trouxe a Fabíola e falou assim, essa noiva, Deus está liberando o casamento. Irmãos, Deus destravou, sabe? Assim será na tua vida. Chegará um tempo que Deus vai destravar aquilo que está travado. Porque o que está travado, Deus está trabalhando em você primeiro. E você cantará o hino da vitória. E vai me convidar para o culto em ações de graça. Para comer aquele bolo, aquela torta, aquele jantar, aquela Coca-Cola. Deus abençoe.